Recebi a seguinte pergunta: Cristine, meu filho foi recém-diagnosticado com diabetes tipo 1. Quanto tempo leva para a glicemia estabilizar? Então, eu também tive essa dúvida quando a Lívia abriu o diagnóstico de diabetes tipo 1. E eu perguntei para minha cunhada que tem diabetes tipo 1, perguntando da seguinte forma: Mônica, você acha que com 15 dias mais ou menos a glicemia dela já está estabilizada? Porque meu raciocínio é, como febre, você aplica um antitérmico, a febre baixa, tudo tá ok. E achei que a glicemia fosse assim, você aplicava insulina e estabilizava. E é o que a maioria das pessoas acha. A maioria das pessoas chegam pra gente e falam assim: tá tudo bem, mas agora tá estabilizada, né? E elas pensam que estabilizada, para quem tem diabetes tipo 1, é uma reta, é uma glicemia reta. E isso não acontece. Não acontece nem com quem não tem diabetes. Se você colocar um sensor de glicemia no braço de uma pessoa que não tem diabetes, você vê que tem algumas oscilações no pós-prandial. Isso é fisiológico. Claro que não pode ter muitas oscilações, porque essa variabilidade, ou seja, se muito aumento e muita queda, é ruim. Mas voltando para essa pergunta, quanto tempo vai demorar? Alguns fatores aí interferem. Criança é um pouco mais difícil de ter essa estabilização. Por quê? O que você tem em criança? E quanto menor a criança, mais você vai perceber isso. Primeiro, você tem viroses, a criança vive tendo virose, infecção altera a glicemia, a criança vai crescer, o GH, os picos de estirão da criança, muita liberação de GH, você também altera a glicemia, gerando resistência. As doses, 0,5 unidade de insulina para uma criança é uma bomba, é muita coisa. E às vezes a criança precisa de 0,625, só que a gente só tem uma caneta de meia unidade. E aí você não consegue uma glicemia, é muito mais difícil você conseguir uma glicemia ali do que você estava imaginando. E se você usa então caneta de 1 unidade, então é muito mais difícil. E talvez o ponto mais importante disso tudo é o quanto você sabe sobre diabetes tipo 1. Muitas pessoas acham que saber sobre diabetes tipo 1 é só saber fazer ponta de dedo, aplicar insulina e, no máximo, saber fazer contagem de carboidrato. Sinto muito, lê do engano, sinto muito de dizer que não é isso. Se você estuda, quanto mais você estudar, a minha resposta primeira para essa pergunta seria assim: é diretamente proporcional a quanto você sabe sobre a doença. Por quê? Porque por mais que você tenha todas aquelas dificuldades iniciais que eu falei, e às vezes quando está na puberdade, hormônio de crescimento, período pré-menstrual, o emocional, por mais que tenha todos aqueles fatores, se você sabe identificar esses fatores, se você sabe como lidar com eles, se você conhece bem o diabetes, o que altera, como você faz para poder trabalhar isso, mais rápido você vai ter um melhor controle glicêmico. Essa reta, esquece, não é assim. Mas o que você vai ter é a glicemia mais tempo dentro de uma determinada meta. Ou seja, o que a gente quer é 70% do tempo que a glicemia fique entre 80 e 180. Entre 70, e 180. Estou falando de 80 porque eu estou lembrando de criança. Em algumas situações, os médicos colocam a mínima de 80 e não de 70. Mas com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, elas indicam que você tem que permanecer 70% do tempo com a glicemia entre 70 e 180. Evitar variações muito grandes, tá? Se você quer saber mais, manda sua pergunta no direct para mim, que eu vou responder assim em forma de vídeo. Você vai encontrar mais informações como essa no nosso canal do Telegram, tem link na biografia do perfil e também no YouTube Mãe Pâncreas Cristine. Um grande abraço e até mais!